uma puxa a outra, um puxa o outro, e eu aqui pensando numa pessoa que me impactou muito e que me puxou, me elevou a outros níveis, tanto pessoal quanto profissional, que foi o Vance Stevens. E eu falo dele no livro. Na verdade, o livro é uma grande homenagem ao Vance, especificamente, é, porque ele realmente foi o tipo de pessoa que puxava todo mundo e elevava todo mundo. E eu conheci o Vance, Vance Stevens, o nome dele. Conheci ele numa vez que eu decidi que eu estava naquele momento de solidão pedagógica aqui no Brasil. Quer dizer, eu estava já mexendo com tecnologia educacional, mas me sentia muito sozinha, assim, muito... enfim, não tinha muita gente fazendo isso e tal. E aí eu decidi ir para um seminário internacional para professores de inglês, e lá eu conheci esse grupo que se chamava, que era já uma comunidade de aprendizagem prática e fortíssima, inclusive, que se chamava The Webheads. E eu assim, que história é essa e tal? Quem que é esse Vance Stevens? E numa das sessões que eu fui, era ele, o Vance Stevens, o Michael Coughlin, que estava na Austrália, e a BDA, que estava no Brasil. E aí o Vance estava fazendo uma transmissão online com a Bárbara, a BDA, e o Michael lá na Austrália. E eu fiquei maluca com aquilo, porque na época, hoje a gente tem transmissão online, né? Tá muito difundida, mas na época era assim uma coisa de outro mundo. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, aquela tecnologia e tal, as pessoas se conectando, o Michael cantando lá na Austrália e a gente ali num auditório gigante. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que é isso, né? E aí fui atrás dos Webheads, quis participar desse grupo. E acabei indo fazer um curso, que era um curso online, gratuito e tal, chamado Becoming a Webhead, né? Se tornando um Webhead, que era a porta de entrada para fazer parte dessa comunidade de aprendizagem, e que foi com duas mulheres também. Elas eram as instrutoras, as facilitadoras dessa formação, a Teresa, portuguesa, e a Daphne, venezuelana. E elas também começaram a me impactar muito. Eu comecei a ver aquilo e dizer assim, meu Deus, tipo assim, achei a minha tribo, né? É isso, assim, é esse o sentimento quando você entra numa comunidade que tem uma identidade com você. Eu disse, meu Deus, e eu fiquei alucinada. Eu participava de tudo, fazia tudo que os Webheads, tipo assim, tinham de proposta. Eu entrava, eu fazia, eu me conectei com eles. E fui me conectando e cada vez mais tendo a coragem de experimentar, né? E aí fui nessa de experimentar. E o Ven é sempre muito receptivo. Ele como grande, para mim ele sempre foi o maior exemplo de um puxador. Se assim, existe alguém na face da Terra que deveria ter esse título, é o Vance Stevens. E enquanto eu estava escrevendo o livro, eu tava assim, cara, eu tenho que entrar em contato com o Vance para fazer uma entrevista com ele, pra gente gravar alguma coisa. Eu também quero que ele, assim, quero a entrevista dele, quero também que ele faça, enfim, o prefácio junto com a Clá, do meu livro e tudo mais. E nesse meio tempo, o Vance faleceu de um câncer, assim, que ele teve por alguns anos, mas ele trabalhou até o último momento. Eu nem sabia disso, assim. E aí ficou assim, pô, que coisa, né? Mas assim, essa questão de um puxar o outro, na verdade, eu deixo aqui minha homenagem para ele, porque ele foi o grande catalisador de muitas das mudanças que eu tive a partir do encontro com essa comunidade, esses Webheads. Ele me ensinou muita coisa, mas mais do que me ensinar, ele acreditava em mim e acreditava de uma forma assim. E aí ele me começou, até hoje, assim, né? Eu tenho artigos que eu escrevi, eu nunca imaginei me escrevendo artigos para revistas acadêmicas e tudo mais, e eu escrevi alguns porque ele me puxava para isso. Ele reconhecia que eu estava fazendo alguma coisa muito legal em sala de aula, estou até emocionada, que eu estava fazendo alguma coisa legal em sala de aula, e por isso, enfim, ele me puxava e me elevava e reconhecia e me valorizava. E aí eu fui me empolgando cada vez mais. Esse é o poder
que um grande puxador, uma puxadora de comunidade tem. Quer dizer, eles vão te dando tanto crédito que você realmente começa a acreditar que, poxa, as coisas que você está fazendo são relevantes e tudo mais. E aí eu fui, e por muitos anos enfim, me conectei com eles. Aí comecei a fazer parte de um projeto maravilhoso deles chamado Electronic Village Online, que acontecia em janeiro e fevereiro, em que você podia se inscrever para moderar cursos online, né? Enfim. E eu comecei a ser moderadora também. Então eu comecei a me envolver cada vez mais. Aí de moderadora eu fui ser facilitadora, né? Quer dizer, comecei a puxar mais gente para facilitar esses cursos online gratuitos. Até hoje acontece esse programa, que acontece todo janeiro e fevereiro, né, o Electronic Village Online, e foi ficando cada vez mais explosivo, assim, e a gente tinha turmas, assim, com 500 educadores, na época era uma coisa, assim, para mim, absurda, e eu fui desenvolvendo tanto as minhas habilidades digitais, quanto também minhas habilidades de liderança. Por quê? Porque eu tinha muita gente que acreditava em mim naquele contexto de comunidade. Então, eu era muito presente como participante, mas eu era presente cada vez mais porque eu sentia que tinham pessoas que me puxavam para isso, sabe? Assim, essa coisa do... E aí eu vou falar um pouco de magnetismo. É isso, assim. Essas pessoas que têm esse magnetismo, esses puxadores de comunidade que têm esse magnetismo, que fazem com que as pessoas queiram participar, estar presente, fazer cada vez mais e, enfim, inclusive voluntariamente. Nesse caso, nessa comunidade, era tudo feito voluntariamente. Então, continuei nessa jornada e com essa jornada, o que aconteceu? Eu fui indo e chegou um ponto que teve uma época que eu passei 2 anos morando fora por causa do trabalho do meu marido. E aí, a Elizabeth Hanson Smith foi um dia na cidade onde eu morava, ela estava em outro lugar. Ela foi lá com o marido dela e depois eu mostro a foto, porque, poxa, eu nunca vou esquecer disso, assim. Ela foi lá para formalmente me convidar para ser, na verdade, a coordenadora de todo esse projeto do Electronic Village Online. E eu disse assim, meu Deus do céu, como assim eu ser a coordenadora e tal? Ela disse assim, não, você tem uma capacidade de liderança. E eu disse assim, meu Deus, da onde que ela, né, tirou isso e tal? E eu fiquei assim, gente, que honra! A Elizabeth Hanson Smith, que é autora, que é pesquisadora, que era uma mega referência para mim antes até de eu conhecê-la pessoalmente, porque eu já lia o material dela. Quem é de tecnologia educacional e de inglês já teve algum contato com ela. E eu disse assim, meu Deus do céu, ela veio aqui almoçar comigo, traz o marido dela junto para me fazer esse convite. Mas foi engraçado, porque desta primeira vez eu recusei, porque eu não me sentia à altura para assumir esse papel que, enfim, era coordenar todo o programa. E era um programa que o Vance tinha começado com outras pessoas, e eu dizia assim, meu Deus, é uma responsabilidade gigante. Depois eu fui ser coordenadora e tal, quando eu me senti pronta, acho que foi até no ano seguinte, eu fui sim coordenadora, e deu tudo certo, porque era uma equipe, um grupo maravilhoso. Mas assim, essas pessoas... com esse magnetismo e com essa percepção e sensibilidade dos potenciais que cada um tem dentro de uma comunidade, fizeram toda a diferença, sabe? E por causa delas, hoje eu tô onde eu tô profissionalmente, porque lá atrás eu decidi que eu queria fazer parte dessa comunidade e essas pessoas me puxaram para esse novo lugar. Claro que se a gente não quer, a gente não chega lá, né? Quer dizer, elas puxaram, mas eu tinha que ir também, né? Eu queria estar nesse lugar. E eles faziam coisas incríveis, assim, eu não quero nem me alongar aqui, porque eu acho que aí a gente tem uma série só para falar
A gente tem que falar de estratégias que o Vence usava e tudo mais, mas assim, eu acho que muito mais do que até as estratégias são as pessoas e essa coisa de uma comunidade de aprendizagem prática que se propõe a realmente elevar cada uma das pessoas que estão ali. Isso me impressionou muito, assim, sabe? Isso me marcou de uma forma que hoje eu, como puxadora de comunidades, eu vejo o impacto que essas pessoas tiveram não só no meu desenvolvimento e crescimento profissional, mas também de entender o que eu tinha que fazer para que as pessoas fossem juntas, né, nas propostas malucas, enfim, que a gente faz aqui no Amplifica, que eu faço profissionalmente com grupos que eu tenho a gestão das comunidades e tudo mais. Então, são essas pessoas que acabam inspirando. Então, eu sempre me pergunto assim, poxa, o que o Vence faria nessa situação? É sempre a minha pergunta, porque a coisa que eu mais admirava nele em termos de habilidade era, primeiro, a capacidade, e eu acho que isso vale até você anotar, assim, sabe? Porque acho que eu nunca tinha pensado, assim, nunca tinha tangibilizado isso, mas assim, se você me perguntasse o que ele, como puxador oficial, né, da comunidade tinha de especial, são alguns elementos que fazem o todo. E aí eu acho que, primeiro, a capacidade de perceber o outro e ler o outro, né? Quer dizer, ele puxava as pessoas no potencial que elas tinham ao máximo, assim. Então, por exemplo, ele sabia que eu gostava de escrever, porque eu já tinha um blog naquela época, mas eu nunca me imaginei nesse outro lugar escrevendo artigos. E esses artigos, inclusive, até hoje eu recebo as notificações de que pessoas me citaram e tudo mais. Cara, eu nunca estaria nesse lugar. Então, essa capacidade de leitura fez com que ele me chamasse para esses projetos, né? Esses puxadores com esse magnetismo têm também a capacidade de fazer as coisas de uma forma e propor ações que eles de cara já envolvem um grupo de pessoas que estão com mão levantada. Isso é muito importante, assim, quem são essas pessoas ao seu redor que já estão de mão levantada, né, para ir nessa jornada com você? Isso é um outro aspecto. Então, assim, você tem que ser muito perceptivo nesse sentido, né? Você tem que ler esses sinais. Então, essa leitura de sinais de uma puxadora, de comunidade, um puxador, é muito importante. Um outro ponto essencial que eu vejo é um momento de ação e de não ação. Quando a gente deve agir e quando a gente deve respeitar o momento da pausa, do silêncio. Isso é muito importante. Assim, e eu via muito isso no Vence, na Elizabeth. O respeitar o momento do outro. E aproveitar também esses momentos. Então, assim, da mesma forma que eles recuavam, entendiam momentos, né, da pessoa, eles também entendiam que aquele era um momento de ativação. Então, é o momento de ativação e o momento da não ação. Isso é muito importante, assim, sabe? A gente saber quando a gente deve deixar as coisas, por exemplo, numa comunidade esfriarem e quando a gente deve agir, né? Essa é uma habilidade importantíssima. Então, eu acho que é isso também. E, obviamente, tem um outro aspecto que é essencial, que é a questão da comunicação, né? Saber se comunicar de uma forma que o que você está dizendo acaba virando um grande movimento. Então, eles sempre tiveram essa habilidade, assim, e eu acho isso impressionante, assim, quer dizer, o poder da linguagem para conectar e aproximar as pessoas e fazer com que elas se sintam parte de um movimento, né? Porque tudo nos webheads acabava se tornando um grande movimento. Então, por exemplo, só um exemplo bem simples assim, desse projeto do Electronic Village Online, surgiu um outro projeto que passou a fazer parte
desse seminário internacional que eu participava. Então começou a ter o Electronic Village no próprio seminário. E isso virou um movimento que, claro, se iniciou com os webheads e depois passa a fazer parte institucional da associação de professores que fazia esse seminário, né, o TESOL. Então, eu acho que, obviamente, quando a gente está falando dessas capacidades e habilidades, a gente também está falando de uma habilidade mais geral, né, que para mim é o guarda-chuva, que é essa habilidade de liderança, de liderar, né? Então, com muito tato, com muita questão socioemocional, assim. Então, todos esses elementos que eu falei aqui, dessa habilidade de percepção, de comunicação e tal, eles se somam a uma capacidade tremenda de liderança. E isso eu fui aprendendo com essas pessoas que eu falei aqui hoje para vocês, que me elevaram e que me puxaram para um lugar incrível, assim. E eu sou muito, muito grata. E se você perguntar para mim, o maior arrependimento que eu tenho é de quando eu tive o pensamento de chamar o Vence para estar no livro e tudo mais, eu perdi o time, porque eu pensei e não agi. Isso também acaba fazendo com que mais uma lição que ele deixa para mim, né? Pra gente não esperar o que a gente quer realmente fazer, quer dizer, agir inclusive antes de pensar. Então, se talvez por um lapso aí de meses, tá? Se eu tivesse, obviamente, falado com ele, ele estaria acessível para mim, porque essa era uma outra grande habilidade, né? De estar sempre acessível para o outro. Não era aquele gestor, aquele puxador de comunidade que está lá em cima, não. Ele estava junto com a gente, isso é muito importante, é estar junto, não era, né? É estar aqui. Eu vou deixar também para você o link aí de umas fotos para você conhecer o Vence, a Elizabeth, a Teresa, a Daphne, grandes puxadores de comunidade que eu tive o prazer e a honra de trabalhar, de conviver, de ser amiga, né? O Vence, inclusive, veio, ele e o Michael Coughlin vieram a Brasília, porque eu chamei para um evento na instituição onde eu trabalhava e tal, e outros projetos. O Vence ficou na casa da minha mãe com a mulher dele, e o Michael ficou aqui em casa. Então, são dessas conexões que a gente está falando. Conexões para a vida e para muito além dela.